Os produtores que seguiram as orientações do Alerta Ferrugem conseguiram reduzir o número de aplicações de fungicida nas lavouras em até 35%. A ferrugem asiática da soja é uma doença causada por um fungo, Phacopsora pachyris, e ela hoje é considerada a principal doença da cultura da soja. E esse fungo ele tem uma característica que a gente chama que ele é biotrófico, ele precisa do hospedeiro, que é a planta da soja viva, para sobreviver. E aí o monitoramento nosso ele se dá com base nessa característica desse fungo, que quando inicia a safra ele começa a se propagar. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seja muito bem-vindo, seguidor de Oeste. O Paraná tem um dos melhores sistemas de monitoramento da ferrugem asiática de soja do país. É o Alerta Ferrugem. Edivan José Poça Maia, coordenador estadual do programa Grãos Sustentáveis do IDR Paraná e coordenador do Alerta Ferrugem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. Estamos aí para trazer um pouco dessa experiência que o Paraná tem com o monitoramento da ferrugem asiática da soja. Os produtores que seguiram as orientações do Alerta Ferrugem conseguiram reduzir o número de aplicações de fungicida nas lavouras em até 35%. Isso significa redução de gastos, menos danos ao meio ambiente e melhor resultado na colheita. Edivan, o que é a ferrugem asiática da soja e como que ela afeta as plantações? Então, Joyce, a ferrugem asiática da soja é uma doença causada por um fungo, Phacopsora pachyris. Ela teve a sua primeira detecção em 2001 no Brasil e ela hoje é considerada a principal doença da cultura da soja, porque ela pode causar perdas de produtividade de até 90% quando não manejada de forma correta, né? E esse fungo ele tem uma característica que a gente chama que ele é biotrófico, ele precisa do hospedeiro, que é a planta da soja viva, para sobreviver. Então, essa característica da necessidade da planta da soja, ele também tem alguns outros hospedeiros natural, torna a sua dinâmica no ambiente diferenciada, porque quando você tem o período de entre-safra, por não ter plantas de soja, a tendência é que a gente não tenha a presença dessa doença no ambiente. Porém, quando a gente começa a safra, começa as semeaduras, começa o desenvolvimento da cultura, nós começamos a ter o ambiente propício para que o fungo comece a se desenvolver. E aí o monitoramento nosso ele se dá com base nessa característica desse fungo, que quando inicia a safra ele começa a se propagar e a gente tem monitorado essa propagação dele no início da safra. E quando começou esse trabalho de vocês aí, o Alerta Ferrugem? Nós tivemos uma experiência junto a um professor aposentado da Universidade Estadual de Londrina, o professor Seiji Garashi, que ele já vinha utilizando isso no passado com outras culturas. Começou com a brusone no trigo e com a entrada da ferrugem asiática no Brasil, ele começou de forma experimental utilizar os coletores de esporos, né, monitoramento dos esporos. O esporo vamos pensar a semente do fungo, é uma estrutura microscópica que circula pelo ar com as movimentações de ar. E esse coletor que é instalado na lavoura, dentro dele tem uma fita adesiva e tudo que circula no ar gruda nessa fita. E aí, por observação, conhecendo a forma desse esporo, é possível fazer a sua identificação. Então, com base nessa experiência desse professor, nós começamos ainda lá em 2005, 2006, as primeiras iniciativas, e aí depois, em 2015, 2016, a gente estabeleceu, já com base numa rede de vários coletores no estado do Paraná, o que a gente chama de Rede Alerta Ferrugem. E provavelmente essa rede aí, o Alerta Ferrugem, deve fazer a diferença para os produtores no Paraná. Correto, Joyce. A gente tem observado aí ao longo, já são 8 safras, com publicações que a gente tem em parceria com a Embrapa Soja, no estado do Paraná, que os produtores que fazem o monitoramento, que acompanham o alerta ferrugem, monitoram os esporos, eles têm feito as aplicações no momento mais correto. A gente não é contra as aplicações, a gente quer que as aplicações de fungicidas, que é hoje a estratégia, uma das principais estratégias para controle da ferrugem, elas sejam posicionadas de forma que não sejam antecipadas demais, porque você não teria a presença
da doença, então seria um desperdício a aplicação antecipada, e nem ocorra a aplicação tardia, onde você teria um comprometimento da produtividade. Então, a nossa proposta é identificar o momento que esses esporos estão chegando na lavoura, no município, na região, e fazer uma aplicação no momento mais correto. E com isso, a gente tem observado que é possível reduzir em torno de 1/3. A gente tem um número de 37%, mas vamos arredondar aí para 1/3. De cada 3 aplicações, quem usa o monitoramento tem reduzido uma aplicação sem comprometer a produtividade, ou seja, o produtor mantém a produtividade e tem um menor custo. E além disso, a gente tem um ganho ambiental, que é menos produtos químicos sendo colocados no ambiente. Isso vem de encontro com toda essa tendência de uma agricultura mais biológica, de menor impacto ambiental, que vem sendo pautado hoje, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do comércio, né, colocando isso como possíveis ganhos que a gente tem com relação à nossa soja até nos mercados. Se melhora a produtividade, reduz os custos, faz bem para o meio ambiente, só traz ganhos aí para o produtor. Como que é a adesão dos produtores de soja no estado? Provavelmente todos seguem essa orientação aí, porque não é a questão de aplicar ou não aplicar, é o momento de aplicar, né? Correto. Então, a gente sempre coloca que essa rede alerta ferrugem, ela é mais uma ferramenta no manejo da ferrugem asiática da soja. E junto com o coletor, a gente sempre orienta que tenha-se assistência técnica orientando o produtor, porque a gente tem usado também outros critérios de monitoramento, fazer inspeção de lavouras, verificar a ocorrência de outras doenças. Então, a gente tem uma adesão boa dos produtores, mas ela ainda é bastante restrita por causa até do nosso número de coletores que a gente tem no estado. Então, a gente tem uma rede, nessa safra foram 180 coletores nas principais regiões, né, do estado. A gente tem uma percepção de aonde a ferrugem inicia no estado, com o passar do tempo para onde ela vai progredindo. Então, a gente tem conseguido a adesão de muitos agricultores nesse trabalho, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade de ampliar o número de coletores. O agricultor, quando vê esse resultado, vê o impacto, ele quer adotar essa tecnologia. Só que hoje a gente tem uma limitação que, para identificar os esporos, a gente precisa de um técnico que faz o uso de um microscópio e faz a identificação de forma visual. Então, ele procura dentro de uma lâmina microscópica lá o que é o esporo, não. Isso é um processo cansativo e a gente precisa de profissionais treinados. O que a gente vem discutindo hoje no Estado é o uso de automação com o uso da inteligência artificial para que essa ferramenta substitua a necessidade da presença do olho humano, de um profissional treinado, e a máquina comece a fazer essa identificação desses esporos. Então, a escala é um limite hoje, mas a gente acredita que com a evolução tecnológica, qualquer agricultor com o tempo possa ter na sua propriedade ou no seu entorno essa informação, um coletor fazendo o monitoramento não só da ferrugem asiática da soja, mas de outras doenças, porque isso são indicativos da ocorrência das doenças no ambiente e isso pode indicar uma melhor forma de manejar. Aplicar no momento correto para reduzir as perdas de produtividade e também não aplicar de forma antecipada sem ter a necessidade, que seria um desperdício. Veja só, a ferrugem asiática é um dos principais problemas aí para os produtores de soja, mas às vezes o produtor, por mais conhecimento que ele tem, ele não consegue identificar, né? Precisa do olho de um técnico, de um pesquisador para apontar realmente se é esse fungo. Correto, Joyce, porque do ponto de vista do agricultor e da assistência técnica, a identificação da ferrugem asiática no campo, ela ocorre quando você já tem os sintomas, ou seja, você já tem a ocorrência dela quando você observa os sintomas a nível de planta. Então, isso pode ser tarde. A doença, ela é extremamente agressiva se tiver condições ambientais, tá? Então, tendo umidade, principalmente, ela é agressiva. E, a partir do momento que ela se estabeleceu na lavoura, dela, atracidas, nós não temos fungicidas que façam 100% do controle. Tá? Então, por isso que é importante fazer o manejo de forma acertada, no momento correto. Se
depois a gente tiver a presença dela no campo, ela já está adentrando na lavoura, isso vai manter a produtividade. Então, esse indicador da presença de esporos correlacionado com a questão climática, ela é importante para a gente poder orientar o produtor sobre o melhor momento do manejo da ferrugem. Sua audiência é muito importante para nós, para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente. Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Você falava aqui que quando é identificado aí esse fungo, né, se não cuidado, não aplicado o fungicida no momento certo, ele acaba se espalhando. Esse fungo, como que ele vai de uma fazenda para outra? Ele viaja de caminhão, é pelo ar? Como que chega de uma fazenda para outra? Os esporos, que é a estrutura reprodutiva, a gente pode pensar como a desse fungo, é uma estrutura microscópica. E ela circula pelo vento. Então, as correntes de ar, imagina que essa corrente de ar passou por uma lavoura onde já tem esporos da ferrugem. Esse vento carrega esses esporos e eles acabam levando, então, para as outras regiões. No alerta ferrugem, que tem a rede de coletores, isso fica nítido, porque a gente identifica, por exemplo, o momento onde ela começa, os principais pontos onde ela começa no estado do Paraná. Por exemplo, nessa safra a gente teve as primeiras detecções de esporos na região oeste, que é fronteira com o Paraguai, em meados de outubro. No início de novembro a gente teve já também novas detecções nessa região oeste, mas também a gente teve detecções na região sudoeste, na região fronteira com Santa Catarina e também alguma coisa na região norte, fronteira com São Paulo. A partir dessas primeiras detecções, nas semanas seguintes, a gente foi tendo um maior número de coletores com a identificação desses esporos. Ou seja, eles foram entrando e o vento, as massas de ar que circulavam, acabavam levando ela para as outras regiões. Outra coisa, Joyce, bem importante, a gente trabalha com uma rede. Nunca um coletor sozinho ele é suficiente para identificar, porque imagine um coletor que é um tubo de 100 milímetros dentro de um espaço de um município que são milhares de quilômetros quadrados. Então, a gente tem o do estado do Paraná, que é muito grande. Então, esse tubo ele é pouco representativo se olhar ele de forma simplificada, único. Porém, quando você coloca uma rede de coletores, que são vários, captando, isso aumenta a precisão da rede e ela, às vezes, um coletor não pega, mas no município próximo identificou. Então, isso acaba sendo indicativo que ela está naquele ambiente lá. Por isso, o trabalho em rede ele passa a ser importante e a rede alerta ferrugem acaba tendo essa característica, então, de ter vários coletores dispersos fazendo a identificação do momento da chegada dos esporos. Agora eu gostaria de um minuto da sua atenção. Hoje em dia, nós somos impactados com muita informação, por isso é essencial se atentar sobre a integridade da fonte, se ela te informa de maneira imparcial, baseada na verdade dos fatos. Hoje podemos afirmar que a Oeste é o veículo de maior relevância no cenário jornalístico do Brasil, se tratando de mídia conservadora. Nossa independência é inegociável. Não aceitamos dinheiro público e trabalhamos para trazer conteúdos que defendem nossos valores, que são liberalismo econômico, a democracia e a liberdade de expressão, fundamentais, né? Se você que nos assiste ainda não é nosso assinante, é importante lembrar que o programa Força do Agro existe graças ao apoio dos nossos assinantes.
E estamos trazendo sempre a melhor cobertura com a qualidade e a credibilidade que você merece. Nós estamos aqui, trabalhamos para você. Então eu faço o convite, assine a Oeste. Pode chamar nossa equipe no WhatsApp, DDD 11 94239 9799 ou também pelo site revistaoeste.com/assine. Você falou que eles são identificados geralmente nas fronteiras com outros estados, com outro país, como o Paraguai, por exemplo. Então, provavelmente, ele pode vir de outros países e se instalar aí no Paraná. Vocês têm algum trabalho, alguma conversa em parceria com as fronteiras para fazer o mesmo trabalho? Porque eu imagino que seja um trabalho coletivo como a dengue, né? Não adianta eu cuidar do meu quintal se o vizinho não cuidar do quintal dele. Correto. Então a gente não tem essa conversa ajustada. Por exemplo, pega a questão do Paraguai. É uma região que tem uma produção de soja expressiva, principalmente na região fronteira com o Brasil. Eles têm a semeadura da soja de forma mais antecipada que a nossa, então eles começam a ter a planta no ambiente antes, que propicia inclusive esse desenvolvimento. Então, historicamente, a gente tem essa informação de que uma das possíveis origens dos esporos que chegam no estado do Paraná é oriundo das lavouras cultivadas no Paraguai. Tá? A outra situação que a gente tem é a região mais sudoeste do estado, na região com Santa Catarina, mas aqui a gente tem uma condição que não é a semeadura mais cedo, é uma condição de clima, onde a gente tem chuvas regulares durante todo o ano, e isso pode propiciar a permanência de plantas espontâneas, a chamada soja guaxa, que acaba sendo um hospedeiro natural, e aí quando você inicia a safra, ela já está nesse ambiente. Santa Catarina, através da IPAGRE, a gente já tem trabalhado e eles também já estão com um trabalho semelhante de monitoramento da ferrugem asiática da soja. Rio Grande do Sul também já iniciou um trabalho nesse sentido. A gente ainda não conseguiu conciliar e juntar tudo isso numa plataforma, mas acredito que com o tempo isso se torne fundamental para ter essa observação, né, da ocorrência, como que ela surge, para onde que ela está se desenvolvendo. Um dos limitantes, Joyce, era justamente essa questão da pessoa, né, para fazer a leitura. Então, isso é um processo que acredito que com a evolução tecnológica a gente vai conseguir disseminar essa proposta da rede Alerta Ferrugem para as outras regiões. Por exemplo, hoje mesmo, a Secretaria de Agricultura do Estado do Amapá nos procurou, porque lá tem algumas áreas, e aí eles gostariam de colocar os coletores lá também para fazer esse monitoramento. Ou seja, a gente já está chegando lá na região norte também com essa proposta de fazer o monitoramento pela experiência que a gente tem aqui no Paraná. Agora o diferencial é que os estados do sul têm uma condição climática favorável ao fungo, né? Clima úmido, muita chuva. Exato, isso é uma questão que tem influenciado bastante, né? Apesar que a gente tem as geadas ela acaba auxiliando no vazio sanitário. Essa questão do vazio sanitário é importante até a gente frisar. O Paraná foi pioneiro, um estado que, de certo modo, comprou muitas brigas no início nessa discussão do vazio sanitário, entendendo que era importante você reduzir a gente chama o inóculo inicial, então o vazio sanitário era importante. Hoje é uma medida adotada em todo o Brasil, tá, onde é proibido o cultivo de soja por um período de 90 dias, visando justamente reduzir essa sobrevivência do fungo, né? E aqui no sul a gente tem essas diferenças. E o Paraná, em específico, a gente está numa transição entre um clima mais frio e úmido e um clima mais quente e seco. Então a gente também tem essas diferenças até dentro do próprio estado. Mas a permanência, o vazio sanitário é uma das ferramentas que a gente tem observado, que quando ocorre de forma efetiva, inclusive com a ajuda das geadas que fazem o controle da soja espontânea, a gente tem, na sequência, uma entrada mais tardia dos esporos, porque isso, naturalmente, você vai ter menos presença de soja, soja guaxa, que vai propiciar essa manutenção dessa doença a nível de campo.
Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem que dessa. ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Divan, você falou aqui que é difícil identificar a ferrugem asiática, né? Mas tem alguma dica, algum sinal que pode auxiliar o agricultor a poder perceber aí os primeiros sinais nas plantações? Então, a identificação a nível de campo, ela precisa que primeiro seja vistoriada toda a área, seja percorrido a área, coletada folhas, principalmente do terço inferior, né, da planta, no chamado baixeiro. E a identificação visual, ela pode ser um pouco difícil, porque elas são pontuações minúsculas que, com o auxílio de lente de aumento aí de 20, 30 vezes, alguém que já tem um pouco de experiência consegue fazer essa observação. Porém, é muito difícil eu pegar apenas uma folha, tá? Olhando com o olho nu, ou até mesmo olho nu contra o sol, que é uma forma da gente identificar, de afirmar que aquilo é ferrugem ou não. Então, muita confusão às vezes ocorre, porque existem outras doenças também que ocorrem a nível de campo, que podem confundir esse momento de identificação dos primeiros sintomas. A partir do momento que ela já está estabelecida e já está com um ataque severo, vamos pensar assim nas lavouras, aí a sua identificação ela é muito característica, porque você tem a queda das folhas, as folhas com várias pontuações, inclusive com os esporos circulando, que é a ferrugem, né? Por isso o nome ferrugem, que acaba demonstrando aquela presença de uma poeira circulante nesse ambiente. Então, esse momento inicial da identificação ela é bastante difícil pelas características. Então, o agricultor com experiência, com uma lupa, ele consegue fazer essa identificação sim. Tá? Mas a certeza, às vezes, precisa de uma segunda opinião, principalmente utilizando aí de um microscópio ou de uma lupa de um aumento maior, para aí sim verificar se aquele ponto, pequeno ponto identificado na folha é ou não ferrugem asiática da soja. Depois identificada a ferrugem, aplicado o defensivo no momento correto, de acordo com a orientação do monitoramento aí, o alerta ferrugem. O problema é eliminado ou ele pode voltar depois, naquela mesma lavoura? Então, Joyce, o manejo da ferrugem ela é extremamente complicado após a sua presença na lavoura. Claro, dependendo das condições climáticas, mas vamos
vamos supor que você tenha as condições ideais para o desenvolvimento da ferrugem, que é a questão da umidade, chuvas frequentes. A partir do momento que eu identifico a presença e eu começo a fazer o manejo, eu não consigo mais parar com esse manejo. Eu não consigo eliminar a doença da lavoura. Eu vou ter que conviver com ela até o final do ciclo. Tá? Então, esse conviver é o que? Você fazer as aplicações de fungicidas até lá a gente chama o R6, que é a fase do enchimento de grão, onde ela já começa a não ter mais, não começa mais ter a translocação da folha para o grão, do enchimento do grão. Então esse é o momento que pode parar. Mas assim, importante, quanto mais cedo foi identificada, imagina que a cultura ela ainda está entrando no estágio reprodutivo, identificou a ferrugem, então às vezes é necessário 3, 4 aplicações de fungicidas até encerrar o ciclo. Essas aplicações, de um modo geral, são feitas a cada 15 dias, que é o período que o produto tem ficado com atuação, efeito na lavoura. Tá? Porém, quando eu tenho uma semeadura mais cedo, tá? E os esporos já vão ser identificados, ou a doença vai ser identificada quase que ao final do ciclo, isso me indica que eu posso ter apenas uma aplicação de fungicida e vai ser o suficiente para encerrar o ciclo da cultura. Nós tivemos casos de produtores em épocas que fizeram uma semeadura mais precoce. A condição climática não era favorável ao fungo e os esporos apareceram de forma tardia que ele conseguiu colher sem nenhuma aplicação de fungicida. Então, isso varia de um ano para o outro, Joyce. É importante a gente dizer que não existe uma receita. O coletor ele é o indicativo, tem anos que a gente identifica no cedo, tem anos que a gente identifica mais tarde, e isso vai mudar completamente de um ano para o outro. Então, não existe uma receita única nesse processo aí. Se não identificado a tempo e o problema persistir e não houver nenhuma aplicação, pode comprometer a produção toda? Pode, a gente tem, no campo, a gente tem visto aí que quando não é feito o manejo de forma correta, tem perdas aí na ordem de 30, 40, até 50%. Então, isso é bastante significativo. Não é uma doença simples de manejar. É importante a gente frisar que errou o manejo, isso vai impactar muito fortemente, tá? Então, o produtor tem que ficar atento a isso. E o que a gente também tem utilizado muito, Joyce, são informações de pesquisa com relação à eficiência dos produtos. Tá? Como o ciclo da doença a nível de campo ela se completa em torno de 10 dias até que ela caia o esporo na folha, germine e volte a produzir novos esporos, isso são vários ciclos da doença que podem ocorrer durante o ciclo da soja. E isso permite ela ter o que a gente chama de mutações. Então, ela pode sobreviver a uma condição de um fungicida que é usado frequentemente. Então, a ferrugem ela acaba adquirindo resistência com relação aos fungicidas. E isso, estudos da Embrapa vêm mostrando muito claro essas tendências. Produtos químicos, os princípios ativos que vêm perdendo eficiência ou vêm ganhando eficiência. Então, é importante essa questão de observar os melhores produtos que apresentem uma melhor eficiência para fazer esse controle. Porque, às vezes, o agricultor pode pensar, não, eu já fiz as aplicações, porém, o produto dele não é um produto que tenha uma eficiência tão alta. E isso vai refletir depois na questão da produtividade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, falar com a gente, o WhatsApp está aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui. As informações foram muito importantes, tanto para os produtores como para o público em geral entender um pouquinho mais como funciona a produção de soja. Joyce, a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Quem quiser mais informações sobre o alerta ferrugem pode entrar no site do IDR Paraná, faz uma busca lá, IDR Paraná Alerta Ferrugem, vai verificar lá como que é o nosso trabalho e a gente, com o tempo, gostaria de verificar essa tecnologia aí ganhando novos ares. A gente acredita que ela tem um potencial para ser utilizada para outras culturas,
para outras doenças, né? A exemplo do trigo, do feijão, do milho, as culturas, as olerícolas, as frutícolas. Então, é algo que, com o tempo, a gente vai ver ela se disseminando e sendo utilizada para várias opções aí para o produtor ter essa informação do monitoramento para ser mais uma ferramenta na tomada de decisão. Obrigado, Joyce, um grande abraço. É uma ferramenta que pode ser adaptada para outras culturas. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.